Boa noite, irmãos. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer aí a oportunidade de estar participando no culto nos lares. E eu quero apresentar minha família. Lá direito, lá minha sobrinha Lilian, meu sobrinho Davi, o Pedrão, a Gi e eu. E alguns momentos a cachorra que E está aqui alguns momentos atrás. a Nina que está escondida atrás da gente. Vamos iniciar o nosso culto com a oração. Amém? Amém. Pai eterno, Deus de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de ter uma família, Pai, privilégio de fazer parte de uma família, Deus, privilégio para poder, ó Deus, adorar, louvar o Senhor, ó Deus, seja conosco nessa semana que se inicia, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, continua nos livrando de todo mal, livrando dos acidentes, Pai, das causas que a gente não pode alcançar sem a Tua presença, Deus. Seja conosco, Pai. Sim. Seja conosco e o Seu Santo Espírito seja sobre nós. Amém. Amém. Perdão, você lê a palavra pra gente? Leio. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra é o seu braço santo. Eles alcançaram a vitória. Amém. Amém. Palavra linda, né? É só Deus mesmo para nos guardar, né, irmãos? E a vitória só vem através de Jesus Cristo mesmo, né? Amém. Sei que muitos estão passando aí por muitas dificuldades, muitos estão enlutados, muitos estão desempregados, mas a nossa fé não vem do homem, né, irmãos? A nossa fé vem do Senhor e Ele que nos supre e nos guarda, né? Sim. Eu tenho certeza que mesmo estando passando por uma fase difícil, Deus não tem deixado faltar o pão na mesa de cada um. Amém? Amém. Amém. Irmãos, a gente vai cantar um louvor aqui que eu acho que representa muito a nossa igreja, né? Inclusive eu estou trazendo gravado aí um convidado muito especial que é dono da música. Então a gente vai tentar cantar aqui, irmãos, e se ficar bom, ficou bom. Amém? Vamos lá? Amém. Sem destino e sem direção, sem mais ou menos você se
paz e harmonia, satisfará o teu viver. Tudo nova vida revelada pra você, novos sentimentos que renovará o teu coração. Entregue pra ele as ansiedades do teu ser, e ele te encherá de amor e alegria, muita paz e harmonia, e satisfará o teu viver. É isso aí. Acho que esse louvor aí é bem a cara da nossa igreja, né? E acho que até as crianças já conhecem esse louvor aí. Amém, irmãos? Eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E os irmãos aí por dar o privilégio de a gente participar, né? Desse culto nos lares. E a programação acho que segue mais uma música do grupo de louvor e depois vem a palavra. A gente vai orar encerrando e já deixando um beijo no coração de todos vocês. Saudades, irmãos. Saudades. Pai eterno, Deus de amor, obrigado, Pai, mais uma vez, pelas misericórdias, ó Deus, porque o Senhor tem nos alcançado, Pai. A alegria, através do seu Santo Espírito, tem enchido o nosso coração, Deus. Seja conosco, Pai, seja com todos os irmãos da igreja, Pai. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus. Que o Senhor possa estar com o seu Santo Espírito alcançando cada um, Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até o momento, Pai. E sabemos que o Senhor irá fazer muito mais. Sim, Senhor Jesus. Que o seu Santo Espírito venha nos trazer a paz, a alegria, a calma e principalmente o amor, Pai. Sim, Nessa fase que estamos passando, que é tão difícil, mas o teu amor nos completa, Pai. Sim, Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos, não só hoje, como todo sempre. Amém. 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 Beijo, irmãos. Beijo, irmãos. Deus abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua
noite, igreja. Espero que esteja tudo bem com todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao conselho e ao Cris, que me chamou para vir aqui nessa terça-feira falar um pouquinho do que Deus tem falado comigo para todos os irmãos. A gente vai fazer uma breve reflexão no livro de Gênesis sobre a história de Abraão, que é o que Deus falou comigo durante todo esse percurso, desde quando o Cris me chamou, para falar. Eu tinha pensado em várias coisas, aí fui orando e Deus foi ministrando no coração aquilo que eu devia falar. Então fui minando alguns assuntos, tirando lá, acabou chegando no que os irmãos irão ouvir hoje. Eu espero que Deus fale através da minha vida e que aquilo que faltar no que eu falar, que Deus complete, Amém. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, reunidos para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Apesar de não estarmos fisicamente juntos, Senhor, o Senhor proporcionou que nós pudéssemos estar juntos através da telinha do computador, da tela do celular, do tablet, enfim. Através da tecnologia, o Senhor nos permitiu que pudéssemos continuar nos reunirmos, meu Pai, para louvar e adorar o Seu nome e aprender mais de Ti, meu Pai, e ouvir da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor oriente este culto, meu Pai, continue orientando, na verdade, meu Deus, pois o Senhor já falou conosco, meu Pai, com a introdução, com os versículos, meu Pai, com a música, meu Deus, o Senhor já falou ao nosso coração, meu Pai. Então eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, meu Pai. E que neste momento, Senhor, seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar através da minha vida, meu Deus. E que o Senhor possa abençoar, meu Pai, essa palavra na vida de cada pessoa, meu Deus. É em Teu nome, meu Pai, que eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, como eu comentei, eu queria falar um pouco com os irmãos hoje sobre a passagem de Abraão em que Deus pede para ele que ele entregue o seu filho em holocausto. Essa passagem está em Gênesis 22, do 1 ao 14. É o texto em que tem como título, pelo menos na minha versão aqui da Bíblia, como Deus prova a Abraão. Então, repetindo, está em Gênesis 22, do 1 ao 14. A palavra do Senhor diz: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E Deus disse: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em um lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Jafé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Amém. A gente pode aprender diversas coisas com essa história de Abraão, Mas eu queria destacar 2 pontos. A obediência de Abraão e a confiança dele em Deus. A história de Abraão todo mundo já conhece, Ele era um senhor de idade, já velhinho, ele é a esposa dele. Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações e que ele teria um herdeiro.
E no início, ele e a esposa ficam espantados, né? Porque pela lógica, eles não poderiam ter filhos, né? Sara já era muito velha, Abraão também. Mas Deus mostrou pra eles que ele era soberano e que não havia pegadinhas nessa história. Deus não estava zoando com a cabeça deles, né? Com a cara deles. Deus estava falando a verdade. Deus ia dar e deu o filho que eles tinham, né? Da relação de Sara e Abraão. Porque Sara tentou dar uma burlada nos planos de Deus. Ela achou, bom, eu não vou conseguir dar um filho pra ele, eu vou entregar uma das minhas servas, né? Pra que ela tenha um filho com Abraão e ele seja o herdeiro. Só que não era assim que Deus queria agir na vida dos dois. E Deus entregou Isaac, fez com que Sara engravidasse, apesar de todo o contexto dizer que ela não podia. Sara engravidou e ela teve Isaac, que é o único filho da relação de Sara e Abraão, né? Mas apesar desses tropeços e erros dos dois, Abraão e Sara, eles creram no Senhor, né? Assim como nós também fazemos. A gente tenta controlar algumas situações das nossas vidas, a gente vai lá e quebra a cara, mas depois a gente percebe que não há como a gente controlar certas coisas. Na verdade, não há como a gente controlar nada, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Então, só Ele tem o poder de mudar as coisas. E Deus concedeu esse filho a Abraão e Sara. Então, um belo dia, como a história que eu acabei de ler em Gênesis 22, Deus prova a Abraão. E pede justamente que Abraão entregue o seu único filho, aquele que o próprio Deus o tinha prometido e concedido como sacrifício. E Abraão, ele, sem pestanejar ou questionar, ele acorda cedo, pega todas essas coisas, prepara a lenha, o fogo, separa o jumento que ele vai levar, chama Isaac e mais 2 de seus servos e ele parte para o monte que Deus havia indicado a ele. Tem uma parte, assim, que eu acho muito bonita dessa história. A história toda é linda, né? Mas uma fala, né, de Abraão, que é retratada na Bíblia, que mostra como ele já confiava no Senhor desde do começo, né? Primeiro que Deus mandou pra ele já levantou cedo. No meu caso, eu iria acordar bem tarde, eu ia ficar lá esperando, postergando a coisa acontecer. Se Deus falasse assim, ó, você tem que ir no monte às 10 horas, eu ia acordar 9h50. Só porque eu falava de entregar meu próprio filho como holocausto. Eu ia tentar postergar aquela coisa, né? Apesar do momento. Eu ia tentar. A gente sabe que a gente ia acabar tentando. E Abraão não, desde o começo ele já levantou cedo, arrumou suas coisas, preparou a lenha e foi pra lá. E aí, a parte que eu acho bonita desse texto tá no versículo 5. Abraão, ele diz assim aos servos: fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele diz que ambos voltarão após o holocausto, pois ele sabia que Deus faria o melhor naquele monte. Ele sabia que os dois voltariam e se reuniriam com os 2 servos depois disso, porque ele cria nas promessas do pai dele. Isaac depois, ele também questiona o pai, né? Quando ele tá subindo o monte, ele questiona: pai, a gente tem lenha, a gente tem o fogo, mas e o holocausto? O cordeiro? O que a gente vai sacrificar lá, né? E eu imagino que nesse momento, Isaac deve ter ficado um pouco agitado, né? Eu também ia ficar assim, meu pai tá levando lenha, tá subindo um monte com a lenha pra sacrificar alguma coisa. Não tem nem nada pra sacrificar, que ou é ele ou é eu que vou ser sacrificado, né? Mas, mesmo assim, a Bíblia não fala que Isaac recusou ser colocado na mesa, Isaac recusou ser preso, né? Ser amarrado naquele altar que Abraão tinha feito. Em nenhum momento ele tentou fugir daquilo, da situação. Então, eu acho que até Isaac, nessa situação, tem uma coisa pra ensinar pra gente, né? Que é o confiar em Deus. Mesmo numa situação de estresse, mesmo numa situação de caos, extrema loucura, quem está no controle é Deus e não somos nós. E Isaac, ele confiou, assim como seu pai, que Deus faria o melhor naquele monte. Então ele não pestanejou. Assim como seu pai, que levantou cedo, pegou todas as coisas e foi pro monte, Isaac, ele se permitiu deitar naquele altar, ser amarrado e entregar sua vida para Deus. Isaac, assim como Abraão, foi obediente ao Senhor naquele monte. E o Senhor proveu o holocausto. Eles não recuaram, eles não questionaram, eles não fugiram daquilo que Deus tinha os ordenado, né?
Mesmo tendo que entregar o seu único filho e a sua própria vida, no caso de Isaac, eles não fugiram. Em Hebreus 11, 1 e 2 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, Abraão subiu aquele monte mesmo sem um sacrifício. Pela fé, Isaac se deitou naquela mesa, naquele altar e permitiu ser amarrado e entregado sua vida. Eles não enxergavam o que estava por acontecer. Eles não sabiam que daqui a 2 minutos um anjo ia descer do céu e falar assim: Abraão, tá aqui o cordeiro, mate ele no lugar do seu filho. Eles não sabiam, mas eles sabiam que Deus faria o melhor e que Deus iria prover naquele lugar. E Deus provê. Ele provê alimento, ele provê emprego, ele provê vida, ele provê salvação. Tudo isso, irmãos, vem dele, não vem de nós. É o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. Porque tudo pertence a ele. Deus tinha entregado Isaac a Abraão. Não foi Isaac e Sara que vamos fazer aqui. Porque eles, pela lógica, eles não podiam ter filhos mesmo. Foi Deus que concedeu aquele filho para eles, né? Então, Isaac pertencia a Deus. E Abraão sabia disso. Por isso ele não pestanejou quando Deus o provou. E entregou o seu filho sem pensar 2 vezes a quem realmente, né, Isaac pertencia, que era Deus. Essa história de Abraão, ela pode ser considerada meio que um spoiler da história de Cristo. Mas ao contrário de Isaac, Cristo morreu por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E Deus demonstrou através da história de Abraão o que é subir no monte e entregar o seu único filho. Tem uma música que eu vou colocar depois que terminar essa minha reflexão, que é de uma dupla chamada Os Arrais. A música se chama Akedah. E a letra diz: levante os olhos, Abraão, e veja. Veja, minha graça te alcançou, enfim, não tema. Veja, pois o dia vem em que eu entregarei também o meu filho, o meu amado filho. E eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo, que é o meu filho. Entenda a promessa agora. Eu faço nova toda esta história. Que o seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Cristo, ele obedeceu ao Pai. Ele não fugiu. Mas tem uma passagem no monte que Jesus ora e ele pede ao Pai no monte. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Às vezes a gente não consegue subir o monte com a mesma facilidade que Abraão subiu. Ou se permitir deitar no altar, assim como Isaac fez. Porque a Bíblia fala, né? Abraão, ele tomou o seu filho, subiu, acordou cedo, subiu o monte com todas as coisas. E Isaac se deixou amarrar naquele altar. Ele não fugiu, ele não chorou, ele não fez nada. Porque eu acho que se tivesse acontecido mesmo, a palavra de Deus ia deixar isso claro, né? Da mesma forma que colocou a passagem de Cristo, quando Cristo ora pro Pai e pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É uma hora que, tipo, Jesus ora assim: meu, o fardo é grande, mas Pai, se é a tua vontade, eu vou fazer. E eu sei que às vezes a gente não consegue fazer com tanta facilidade assim, né? E Deus sabe disso. Deus, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas transgressões, ele sabe daquilo que nos dá medo, daquilo que dói o calo que dói no nosso pé. Deus sabe de tudo isso. Mas ele pede somente confiança, que o resto ele vai prover. Não importa aquilo que esteja afligindo o teu coração, Deus vai prover. Assim como ele proveu no monte. Deus, ele quer somente que a gente dobre os nossos joelhos e entregue tudo nas mãos deles. Que a gente chore a noite toda, que a gente conte o que está afligindo o nosso coração, pois somente ele tem o controle de mudar a situação. Não somos nós. Nós não podemos tentar controlar tudo, porque não está na nossa... Não é um poder nosso, entendeu? É somente dele. Então, que nós possamos chorar à noite e nos alegrar pela manhã, porque o Senhor, ele está conosco. E a gente sabe, a palavra de Deus diz que mesmo que a gente passe a noite toda no choro, que no dia seguinte Deus irá prover alegria. Que na manhã seguinte nós nos alegraremos. E isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai dormir hoje, vai chorar e vai falar amanhã, beleza, tô tudo de boa. Pode ser que vai acontecer isso. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas saiba que uma hora à noite vai cessar. E que o dia vai raiar e que nós estaremos felizes e conscientes de que Deus é quem tem controle de tudo e que Ele irá prover.
tudo aquilo que é necessário para a gente, né? E apesar dos montes que nós tenhamos que subir e da carga pesada que levaremos, que mesmo assim nós possamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação, que é o que diz em Abacuque 3, nos versículos 18 e 19. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, confie no Senhor, porque é Ele quem vai te dar força para passar por essa fase, para subir os montes, para deitar no altar e entregar tudo na mão dele, porque Ele é quem tem o controle. Então, que nós possamos aprender com Isaac, com Abraão, com Cristo, sobre confiança e obediência ao Senhor. E saiba, irmãos, que mesmo que você seja fraco, que você tenha medo, Cristo é a sua força, Deus é a sua força, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Mas a gente tem que confiar nele de coração aberto, porque às vezes a gente fala, não, confio, e aí daqui a pouco a gente tá tentando mexer os nossos pauzinhos assim, colocar a mãozinha e ele fala, não, peraí, Jesus, peraí, Deus, segura aqui um pouco, deixa eu segurar um pouco o controle, assumir aqui o controle rapidinho, depois o Senhor entra em ação para arrumar o que ficou errado. E não é assim que deve ser, né? A gente tem que confiar plenamente que Deus fará o melhor pela gente. Então, que nós possamos confiar no Senhor, obedecer a Ele e deixar o controle nas mãos deles, porque Ele proverá. No monte Deus proverá, na sua casa Deus proverá, no seu trabalho Deus proverá, na sua vida Deus proverá, seja o que for aquilo que você tenha pedido, ou aquilo que você tenha orado ao Senhor, né, constantemente. Deus irá prover, seja saúde, seja salvação, seja emprego, sustento, Deus ele irá prover. E talvez não seja da maneira que vocês imaginam, né? Ele vai prover da maneira dele, porque ele sabe o melhor e o que é melhor pra gente. Então é isso que eu queria falar com os irmãos hoje, é isso que Deus tem colocado no meu coração, que quer confiar e entregar nossas vidas a Ele. Então que nós possamos seguir o exemplo de Abraão, acordar cedo, com a confiança de que nós iremos subir o monte e que lá Deus virá prover, seja aquilo que nós precisemos. Amém, irmãos. Eu tô com muita saudade da igreja. Pude matar um pouquinho da saudade no sábado, quando eu fui ajudar na transmissão da EBF. Foi um momento muito legal e tá com poucos irmãos lá, mas ainda assim sentia, né, aquela coisa que a gente sentia quando a gente ia pra igreja. A igreja tá linda, tá reformada, os bancos são maravilhosos, confortáveis, uma beleza. E é isso, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. E eu espero que aquilo que eu não tenha falado, que Deus possa completar no coração de cada um, né? E até breve. Tchau. Disse Deus, o provarei, para ver se Ele é meu, para que Ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. E ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. Seu filho, que veja a promessa agora e não só no final de toda história. O seu
sem entender esta visão. Junta tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá a Moriá, dizendo: eu subirei esta montanha, carregando a esperança comigo. O meu filho me mostre a promessa agora e não só no final de toda história. O meu Deus proverá. Levante os olhos, Abraão, e veja, minha graça te alcançou, enfim, não tema, veja, pois o dia vem em que entregarei também meu filho, amar filho. E eu subirei uma montanha, carregando a esperança do mundo. O meu filho entenda a promessa, agora eu faço nova toda essa história. O seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá.